Quero convidar você então a abrir sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 2. Hoje estamos chegando à nossa quinta mensagem nesse livro. E hoje será dos versículos 18 ao versículo 26. Eclesiastes capítulo 2. Convido você a ler do versículo 18 ao versículo 26. Deixa aberta a sua Bíblia nesse texto. Nós, no decorrer da mensagem, iremos voltar a esse texto bíblico e durante a mensagem iremos ler o texto, explicar o texto e ao final da mensagem trazer algumas aplicações e implicações para a nossa vida a respeito desse texto. Eclesiastes capítulo 2, versículo 18 a versículo 26. O tema que a Sociedade Bíblica deu a esse trecho, a esse porção das Escrituras, é a vaidade do trabalho. E é um pouquinho sobre isso que iremos falar nessa noite. Eclesiastes 2, dos versículos 18 a 26. Deixe aberta a sua Bíblia nesse texto. E o tema da mensagem nessa noite é: todo mundo trabalha para o final de semana. Todo mundo trabalha para o final de semana. Eu quero começar instigando você a confessar um pecado. Quem de nós que está aqui nessa noite nunca marcou no calendário os feriados? Quem? Cai na segunda, cai na terça, emenda, que legal. Esse ano são poucos os feriados que nós iremos conseguir emendar. Quem de nós, ou qual trabalhador, não curte, anela, deseja a sexta-feira? Qual trabalhador? Desejamos, queridos, os feriados ou até mesmo a sexta-feira, porque para muitos de nós o trabalho é algo sem sentido, exaustivo, enfadonho e algo a ser suportado, enquanto a vida ela é confinada apenas ao tempo de folga. É um grupo lá da década de 1980, um grupo musical chamado Loverboy, e eles tinham uma música que é tema desse sermão, intitulado Todo Mundo Trabalha para o Final de Semana. E eles, nessa música, exprimiam bem esse sentimento. Isto é, nós trabalhamos a semana inteira para viver de fato no final de semana. O homem, ele acaba trabalhando para o final de semana porque ele encara o trabalho como uma máquina de tortura e o final de semana como a hora onde de fato é possível viver de verdade. Eu não sei se você sabe, mas a palavra trabalho, ela vem do latim tripalium, que era uma máquina de tortura usada pelo Império Romano. E sim, para muitos de nós, ter que trabalhar de segunda a sexta-feira e às vezes no sábado é uma tortura repetitiva, exploratória e cansativa. Por isso que muitos acabam repetindo aquilo que Ed Mota cantou alguns anos atrás: eu não nasci para trabalho, eu não nasci para sofrer. E uma pesquisa feita pelo Instituto Gallup mostra que 72% das pessoas no mundo, 72% das pessoas do mundo não gostam do seu próprio trabalho. E essa pesquisa mostrou algo mais assustador. Mostrou que a maioria dos ataques cardíacos acontecem na manhã da segunda-feira. Ou seja, cuidado. Isso é apenas um sinal de que no mundo muitas são as pessoas que detestam o seu trabalho ou simplesmente o fato de ter que trabalhar. E aqui eu quero me lembrar do famoso Seu Madruga. Lembra do Seu Madruga, do seriado Chaves? Ele dizia: olha, o trabalho não é ruim, ruim é ter que trabalhar. Salomão, o sábio, ele pensava praticamente a mesma coisa sobre o trabalho. Ele não apenas pensou que o trabalho era chato, mas escreveu que detestava, odiava o trabalho. Salomão concluiu que o trabalho era mais do que chato, era totalmente vazio de significado. Contudo, diferente de nós, simples trabalhadores assalariados, que enfrentamos às vezes metrô lotado, congestionamentos, manifestações, terça-feira às 6 da manhã, Salomão era um rei.
E ele tinha tudo que um homem pode conquistar em seu trabalho. Porém, mesmo sendo um rei sábio, extremamente rico, podendo desfrutar do bom e do melhor, fruto do seu trabalho, Salomão se sentia vazio. Aí nós perguntamos, como que um homem que tem tanto sucesso no trabalho, que era Salomão, conseguia sentir um vazio no seu coração? Sim, queridos, Salomão, ele sentia esse vazio porque ele trabalhava apenas para o final de semana. E ele constata algumas realidades, que é o que nós iremos mostrar para você nessa noite. Primeiro está nos versículos 18 a 21. Salomão nos mostra que trabalhar para o final de semana faz o trabalho uma fonte de valor transitório. Acompanhe na leitura, na sua Bíblia, a leitura que eu irei fazer, os versículos 18 a 21. Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou astuto? Contudo, ele terá domínio sobre o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade, é grande mal. Salomão descreve que aborreceu. E essa palavra no hebraico é detestou o trabalho. Detestou porque as conquistas do seu trabalho, segundo ele, nesses poucos versículos que lemos, ficaria para trás com a sua morte. A tristeza de Salomão era pensar que o valor dos seus esforços duraria apenas o tempo da sua vida. Ou seja, o mesmo não poderia ser levado nos bolsos da morte. Salomão, assim como muitos de nós, se pudesse, levaria consigo seus bens para o túmulo. Igual o faraó Tutankhamon. Estava lendo esses dias uma reportagem sobre isso. O faraó chamado Tutankhamon morreu no ano 1327. E sua tumba foi descoberta em 1922 por um arqueólogo inglês chamado Howard Carter. E dentro da sua tumba foi encontrado mais de 5.000 objetos, entre joias, vasos e outras preciosidades. Nos dias atuais, milhares de pessoas, se pudessem, levariam consigo para o túmulo suas economias, com medo, quem sabe, da vida pós-morte ser pobre, ou simplesmente por ser mão de vaca. Às vezes, nós nos esquecemos que o fruto do nosso trabalho, o dinheiro, é simplesmente um instrumento de troca, e a menos que seja gasto nessa vida, não serve para muita coisa. Contudo, o medo de Salomão não era apenas morrer sem suas posses, mas, sobretudo, era ter que deixar tudo o que ele havia conquistado para alguém que nada fez para conquistá-las. É válido destacar que Salomão, ele nasceu rico. Ele herdou uma fortuna do seu pai, o rei Davi, mas através da sua sabedoria conseguiu aumentar ainda mais a fortuna que havia recebido do seu pai. Porém, o medo de Salomão é ter que deixar para trás tudo o que o seu trabalho havia conquistado. E o medo maior era deixar para alguém que poderia desperdiçar todo o trabalho que ele havia feito. A lógica de Salomão, o seu sucessor poderia arruinar o trabalho da sua vida, pois ele poderia ser um tolo em vez de um sábio. E de certa forma, parece que Salomão aqui, ele profetiza o que iria acontecer. Porque quando você lê o primeiro livro dos Reis, capítulos 11 e 12, o seu filho Roboão é um estulto e justamente faz isso. Faz com que todo o trabalho de Salomão seja perdido. Um escritor chamado Ravasi nos explica que o descendente estulto se vê coberto de ouro e pronto para gastar o que não lhe custou sequer uma gota de suor. Ao pai coube a fadiga, ao filho cabe o fruto. Ao pai a aplicação da inteligência ao trabalho, ao filho a missão de queimar o resultado. Tem um ditado que diz: avô rico, pai nobre, filho pobre. Avô rico, pai nobre, filho pobre. E acredito que era esta a preocupação de Salomão. Todavia, Salomão ele nos mostra o problema, mas ele também
era parte do problema, pois ele revela dois problemas em sua forma de ver o trabalho. Primeiro, não deixar um legado de administração financeira para os seus sucessores. Segundo, o seu egoísmo ao trabalhar pensando somente em si mesmo. Atente que, para não deixar um legado de administração financeira para os seus sucessores, nós entendemos que Salomão ele deveria ter ensinado a seus filhos que herdar uma fortuna é algo fantástico. Mas se o herdeiro não estiver preparado para lidar com o patrimônio que recebeu, em questão de tempo, tudo acabará. E nós vivemos dias assim. A geração passada, os nossos pais trabalhavam muito e nos colocavam para trabalhar também. Os nossos pais nos ensinavam que na vida nada se conquista de forma fácil. Hoje tudo mudou. Pesquisa do IBGE, em 2013, constatou que nós vivemos numa geração intitulada nem. É a geração de marmanjos de 30, 40 anos que nem trabalha, nem estuda, nem procura emprego. E aí, esse marmanjo, ele é abençoado pelo pai com um carro 0 quilômetro. Ele vai no McDonald's, o pai paga um McLanche feliz para ele. E se brincar, o miserável vai no cinema com a namorada e é o pai que banca tudo. Muitos de nós, queridos, conhecemos filhos de homens ricos que por conta desta vida fácil dado pelos pais, pouco tempo depois da partida dos pais, morte dos pais, passaram a viver na miséria. Outro problema que Salomão nos relata, que ele enxerga o problema, mas ele também faz parte do problema, era o seu egoísmo. Ele herdou uma herança do seu pai. E agora, no texto que nós lemos, ele não via com bons olhos trabalhar para deixar algo para os seus descendentes. E se todos pensassem assim, não iríamos desfrutar de muitos benefícios do trabalho de outros. Todos nós que estamos aqui somos devedores a outros. Alguém viveu, morreu e nos deixou alguma coisa para prosseguirmos a nossa jornada existencial nessa terra. Pense no celular que você tem aí no bolso, na bolsa. É fruto do trabalho que começou com Alexander Graham Bell, quando descobriu que existia o telefone. Poderia se criar o telefone e ele criou. Pense no microfone, a qual estou utilizando agora. Fruto do trabalho de um homem chamado Emily Bernarder. Ou pense na lâmpada, fruto do trabalho de James Bowman. Pense na igreja. Esse terreno que temos aqui foi fruto do trabalho de muitos irmãos que já não estão entre nós. Contudo, por pensar desta forma, Salomão no versículo 20 relata que, então, me empenhei porque o coração se desesperasse. E esse verbo empenhei no hebraico dá a ideia de um viajante que se volta para contemplar a estrada que já trilhou. E Salomão, quando faz isso, nota que tudo o que ele havia feito como trabalho simplesmente trouxe desespero ao seu coração. Ele olha para trás e vê que a estrada percorrida não valeu a pena, pois debaixo do sol não existem realizações eternas, porque mais cedo ou mais tarde todos os resultados dos nossos trabalhos serão apagados na história. E a conclusão, no versículo 21, conclusão que o sábio Salomão chega, é que por mais sábio, habilidoso e eficiente que alguém seja, ninguém consegue levar nada deste mundo. E o que deixa nem sempre terá um destinatário correto e merecedor. Para Salomão, olhar para trás e ver que ele era um workaholic, ou seja, alguém que era viciado em trabalho, é simplesmente vaidade, é bolha de sabão, pois o valor do nosso trabalho dura o tempo da nossa existência. A segunda realidade que Salomão constata ao trabalhar apenas voltado para o final de semana, nos versículos 22 a 23, ele vai nos mostrar que o trabalho é uma fonte de desgosto e fadiga. E eu convido você a ler, acompanhar a leitura comigo.
Pois que tem o homem de todo o trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. No versículo 22, aponta para uma síntese da vida do homem debaixo do sol. E Salomão nos mostra que o seu trabalho afeta não só aspectos exteriores, como fadiga e cansaço, mas também o seu aspecto, também o seu aspecto interior. Ou seja, as fadigas causadas pelo pecado, causadas pelo trabalho, afetam não somente o físico do homem, mas também o seu coração, a sua alma. De certa forma, Salomão está falando que o trabalho debaixo do sol tem a capacidade de gerar conflitos físicos e emocionais no homem. E só para você ter uma ideia de como que isso é bastante atual, a Organização Internacional do Trabalho divulgou uma pesquisa recente que um dos dados é o seguinte: mais de 2 milhões de pessoas por ano morrem no mundo por doenças relacionadas ao trabalho. O que Salomão está nos ensinando aqui é o que Deus pronunciou a Adão lá em Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 19, que foi lido na liturgia, e eu vou repetir para você. E Adão disse: visto que atentaste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão. Temos que entender que nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, capítulo 2, apontam para a dignidade do trabalho. Pois nós vemos Deus trabalhando nesses 2 capítulos. Deus, ele trabalha no ato da criação, mas também sustentando a sua criação. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, que também foi lido no início do culto, vemos que Deus, ele não apenas trabalha, mas ele também chama trabalhadores para continuar a sua obra, que é o homem. Deus, ele convida o homem para encher a terra e a sujeitar, ou seja, há muito o que desenvolver na criação de Deus. Deus deixou a criação com um grande potencial inexplorado para o homem desenvolver por meio do trabalho. A Gênesis capítulo 2, versículo 15, relata que tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E este texto de Gênesis 2,15 aponta para a realidade que o trabalho fazia parte no jardim do Éden. Ou seja, o trabalho foi criado para que o homem pudesse executar. Por isso, é normal você ver um aposentado ficar agoniado em casa querendo voltar ao mercado de trabalho. Observe alguém que trabalhou a vida inteira e de repente ele se aposenta. Observe como que ele procura coisas para fazer dentro de casa. Se não tem nada, ele vai quebrar alguma coisa para tentar arrumar. Por quê? Porque o trabalho lhe dá significado, lhe dá dignidade. E biblicamente falando, o trabalho é algo bom, digno, porque é algo que Deus faz e porque nós fazemos no lugar de Deus, como seus representantes. Porém, no texto que nós lemos, lá em Gênesis 3, nós vamos ver que com a queda do homem em pecado, tudo foi corrompido, inclusive o trabalho. Debaixo da maldição do pecado, acabamos descobrindo que o trabalho se torna um sofrimento. O trabalho não é uma maldição em si mesmo, mas por causa do pecado, ele é tanto frustrante quanto gratificante. Por isso vemos no versículo 23, Salomão descrevendo que sua dor e frustração são tão intensas que ele não consegue dormir e descansar. A sabedoria salomônica joga na nossa cara que o homem trabalha duramente durante o dia, mas não consegue descansar durante a noite. E para o contexto de Salomão, o sono era o remédio de todos os males causados pela fadiga do trabalho. O próprio Salomão, em Eclesiastes capítulo 5, versículo 2, relata que doce é o sono do trabalhador.
E muitos de nós vivemos assim. Nós não conseguimos relaxar e dormir por causa do trabalho. E para piorar a situação, por causa da tecnologia, por causa do WhatsApp, por causa do smartphone, por causa do notebook, muitos de nós levamos trabalho para a cama ou levamos trabalho para casa no final de semana. Por causa da tecnologia, nós misturamos trabalho e descanso. Nós vivemos dias em que nunca conseguimos deixar o trabalho quando estamos em casa. Para muitos de nós, por causa do trabalho, noite e dia perderam sentido. Tudo está misturado. Às vezes, até mesmo com atividades piedosas, nós temos a tendência de deixar de dormir por acreditar que isso agradará a Deus. Todavia, nos esquecemos que nossas limitações naturais, limitações físicas, não podem ser transgredidas sem que soframos consequências. Eu lembro-me que nos dias de seminário, e o meu amigo Tom, que é seminarista, pode confirmar isso, acredito que o Lucas Previde também pode confirmar isso, virávamos noites fazendo trabalhos. Virávamos noites estudando para fazer prova de grego e hebraico. E eu sei que muitos dos que me escutam nessa noite fazem a mesma coisa. E como nós, creio que você também pensa que é brilhantismo virar a noite acordado simplesmente por causa do trabalho. Kevin DeYoung, em seu livro Super Ocupado, explica-nos que não se pode indefinidamente enganar o sono. Quanto mais você tenta tomar emprestado seu tempo do sono, mais o seu corpo ou Deus o forçará a pagar por essas horas com juros. Contudo, o sono, e isso serve para aquele que vos fala, que sou eu, é extremamente importante, pois Deus nos criou para gastar quase 1/3 da nossa vida não fazendo nada, dormindo, simplesmente dependendo dele. Dormir é a nossa maneira de dizer: confio em ti, Deus, descanso em tua providência, Senhor. Porém, a conclusão de Salomão é que essa correria do trabalho é cansativa e frustrante, pois o homem jamais conseguirá encontrar descanso para a sua alma unicamente no trabalho. Chegamos nos versículos 24 a 26. E diferente das outras mensagens, há esperança aqui. Eu tenho falado para vocês que quando você estuda Eclesiastes, tem hora que você fica tão deprimido, dá vontade de chorar. Que parece que Salomão, nada na vida era bom, nada. Mas aqui há algo diferente. Atente para o que diz os versículos 24 a 26. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Salomão nos mostra, queridos, versículos 24 a 26, que o trabalho em Deus é fonte de prazer. Diferente das outras duas conclusões, que são conclusões negativas, Salomão agora nos mostra algo positivo. Não encontrando sentido para a vida no trabalho, e que o grande objetivo de Salomão em Eclesiastes é mostrar a busca pelo sentido da vida, e agora ele vai buscar no trabalho. Ele nos mostra, nos versículos 24 a 26, que a sua perspectiva agora muda de rumo. Se antes ele procurou sentido para a vida no trabalho e nos bens adquiridos, nos versículos 24 a 26, há uma mudança de rumo.
A sua resposta, a sua frustração de não encontrar sentido para a vida no trabalho e nos bens adquiridos é a seguinte: olha, se outro vai aproveitar a vida com meus bens, deixe-me aproveitar um pouco também. Se outros podem, eu também posso. No versículo 24, Salomão afirma que não há nada melhor para o homem do que desfrutar da vida através do fruto, do resultado do seu trabalho. E para pensar um pouquinho daquilo que você já desfrutou da criação de Deus por causa do seu trabalho. Quem sabe uma viagem, quem sabe um passeio com a família, quem sabe um jantar romântico, quem sabe a aquisição de uma casa, quem sabe um presente para o seu filho. Você se lembra da alegria, acho que os homens vão me entender mais, da alegria de comprar o seu primeiro carro? Os músicos, se lembram da alegria de comprar o primeiro violão? Os meninos aqui da igreja que gostam de ler, a alegria de comprar o primeiro livro, fruto do seu trabalho? É bom. O trabalho nos possibilita desfrutar da criação de Deus e ter isso. Contudo, no final dos versículos 24 e depois 25, a ênfase de Salomão fica no dom de Deus e não no merecimento humano. Ou seja, o presente de Deus ao homem não é apenas as bênçãos adquiridas pelo trabalho, mas a capacidade de desfrutá-las. O autor reconhece que tudo o que ele ajuntou através do trabalho veio da mão de Deus, e que esse mesmo Deus dava a ele a capacidade de desfrutar das suas posses. Salomão nos ensina que o homem não tem em si mesmo capacidade para ser feliz neste mundo, pois quem dá isso a ele é Deus. Ou seja, a parte de Deus, longe de Deus, o homem, através do seu trabalho, ele pode desfrutar de alguns momentos prazerosos, mas não serão duradouros. Por isso, Salomão, no versículo 26, afirma que Deus reparte os seus dons, sabedoria, conhecimento e prazer, como quer e a quem quer. A parte A do versículo 26, eu quero que você atente aí para o que está escrito. Salomão, ele não está defendendo a ideia de que Deus retribui com bênçãos o homem que é bom diante dele, mas que Deus dispensa os seus dons, seus presentes, suas bênçãos de forma soberana. Deus dá sabedoria e conhecimento ao homem para ganhar os bens através do trabalho e dá a alegria para desfrutar destes bens. Por isso que nós cremos que o ímpio, ele também é agraciado por Deus com talentos, sabedoria, conhecimento no trabalho através dele. Nós cristãos precisamos entender que nós não somos os melhores trabalhadores do que aqueles que não são cristãos. Mas a diferença é que os nossos olhos de cristão, treinados pelo Evangelho, enxergam em um mundo em que Deus derrama das suas bênçãos sobre a humanidade através do trabalho humano. Lutero dizia que o trabalho são máscaras de Deus por trás das quais ele decide permanecer oculto e realizar todas as coisas. Deus continua agindo por trás das máscaras, através dos trabalhos mais modestos, como arar a terra ou recolher um lixo na rua. Deus tem abençoado o homem. E é nesse agir de Deus por trás das máscaras que podemos experimentar a alegria neste mundo. Podemos, através de Deus, ser felizes em e com o nosso trabalho. Mas na parte B do versículo 26, o autor diz: mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Salomão nos explica que o pecador, mesmo acumulando riquezas através do trabalho, não é capaz de desfrutá-las plenamente, pois deixar Deus de fora faz com que o homem não experimente e desfrute dessas bênçãos conquistadas por causa do seu trabalho. Aliás, Salomão nos mostra
que as riquezas de um ímpio conquistada pelo seu trabalho podem parar nas mãos dos justos. É fato que nem sempre isso acontece, mas por vezes Deus faz com que a riqueza do pecador seja depositada para o justo, como o próprio Salomão escreveu em Provérbios 13, 22. E nós temos exemplo disso nas Escrituras. Quando você pega, por exemplo, saída do povo de Israel do Egito, Deus ele fez com que o povo do Egito desse bênçãos materiais, financeiras, para que o povo dele pudesse sair do Egito. Por isso que a sabedoria salomônica é vaidade e correr atrás do vento. O pecador acumular riquezas através do seu trabalho, mas ignorar a Deus. Sem Deus não se pode encontrar prazer verdadeiro nos bens adquiridos pelo trabalho. Salomão nos ensina que o trabalho em Deus é fonte de prazer, mas longe dele é vaidade. É simplesmente trabalhar para o final de semana. Essa passagem, queridos, Salomão olhou para a estrada percorrida e se frustrou. Ele deu uma parada, reavaliou a caminhada e a partir do versículo 24 decidiu voltar-se para Deus. E nesses versículos, do 24 em diante, é possível ler: nada há melhor para o homem, pois para o sábio a humanidade não possui bem maior do que sincronizar-se com os propósitos graciosos que Deus preparou para o homem. Novamente, Salomão nos leva a concluir que o sentido da vida não pode ser encontrado nas obras da criação, mas somente em Deus. E eu quero fazer algumas aplicações para mim e para você, a respeito daquilo que Salomão nos expôs nessa passagem. E a primeira é que somente em Deus, encontramos significado verdadeiro para o trabalho. Salomão não encontrou significado para a vida no trabalho, pois o seu foco estava desajustado. Seu foco estava no trabalho feito debaixo do sol, e não no trabalho feito pela perspectiva daquele que está acima do sol. Você tem que entender que a vida humana funciona apropriadamente quando é dirigida de acordo com o manual do fabricante, que no nosso caso, o homem, é a Bíblia. Somente em Deus, de quem procede toda a boa dádiva e todo dom perfeito, como diz Tiago, Salomão poderia encontrar sentido da vida e significado para o seu trabalho. Salomão trabalhou, cresceu na vida, conquistou tudo que poderia através do seu trabalho, mas ao final de tudo concluiu que era vaidade. Assim é a vida de muitos homens e mulheres que fazem do trabalho a atividade mais importante da vida, ou fazem do trabalho simplesmente uma maldição. Contudo, Deus nos ajuda a corrigir este conceito errado a respeito do trabalho. O trabalho não é um mal necessário, nem uma forma simplesmente de sobreviver. Mas o trabalho, segundo o manual do fabricante, que é Deus, evidencia a dignidade do homem ao refletir a imagem de Deus, o Criador. O trabalho humano é uma representação visível da providência de Deus na terra. Desde o Éden, nós, homens, somos convocados por Deus para representá-lo neste mundo, administrando a criação como seus vice-regentes ou corregentes. Ao trabalharmos, somos parceiros de Deus, colocando ordem no caos, usando a criatividade para desenvolver a sociedade com recursos físicos e humanos, cuidando de tudo aquilo que Deus criou de forma perfeita. E eu quero que você pense por um segundo. Como seria o nosso mundo se todos fôssemos mestres? Como seria o mundo se todos nós fizéssemos o mesmo trabalho? Contudo, Deus criou o mundo com diversidade incrível de trabalho e de trabalhadores. Por isso, o trabalho aparentemente mais insignificante é tão honroso e santo diante de Deus quanto aqueles que parecem ser mais importantes.
Martin Luther King fez a seguinte observação sobre o trabalho: se um homem é chamado a ser um varredor de rua, ele deve varrer ruas da mesma forma que Michelangelo pintou um quadro, da mesma forma que Beethoven compôs uma música ou Shakespeare escreveu uma poesia. Ele deve varrer ruas tão bem que todos os exércitos do céu e da terra farão a pausa para dizer: aí está um grande varredor de ruas que faz bem o seu trabalho. Calvino explicou isto, dizendo que devemos conscientemente ver o nosso trabalho como um chamado de Deus e oferecer este trabalho a Ele. Desta forma, seu trabalho diário, sendo dona de casa, segurança, porteiro, garçom, empresário, dentista, é acima de tudo um ato de culto ao Deus que chamou e equipou você para realizá-lo. O trabalho é digno porque é algo que Deus faz e porque nós fazemos no lugar de Deus como seus representantes. Por isso, em Deus, o trabalho não é algo chato, o trabalho não é algo sem sentido, mas é uma forma criativa e amorosa de cuidarmos da criação divina. A segunda aplicação que trago para você, para nós essa noite, é que Jesus Cristo redefine a forma de enxergarmos o trabalho. Se com a queda houve uma perversão sobre como nós enxergamos o trabalho, em Cristo a restauração. Salomão nos mostra que uma das maldições do trabalho em um mundo despedaçado pelo pecado é a sua constante inutilidade. Diariamente os espinhos referentes à maldição sobre o trabalho após a queda batem em nossa porta. Às vezes o espinho que tem batido à sua porta é um chefe exigente e intransigente. Às vezes é a pressão por resultados, as dificuldades de relacionamento com colegas do trabalho. Às vezes os espinhos é remuneração abaixo das suas expectativas ou abaixo do seu desempenho, a falta de reconhecimento dos seus esforços. Existem ocasiões em que vemos pessoas sendo exploradas, sendo tratadas como escravas em seus trabalhos. O fato é que, por causa da devastação do pecado, até mesmo você estando na profissão certa, as frustrações normais do trabalho podem lhe tocar. Mesmo que trabalhemos no que gostamos e nos melhores ambientes possíveis, a natureza corrompida do trabalho parece nos esmagar. Todavia, o cristão ele tem uma nova perspectiva sobre o trabalho. Paulo, em Efésios 6,5, afirma que devemos exercer o nosso trabalho assim como a Cristo, ou seja, como se trabalhássemos para Cristo. Colossenses 3, versículos 23 e 24, que nós já lemos na liturgia, afirma que tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Nós, cristãos, fomos libertos do pecado para desfrutar do trabalho. Se trabalharmos como se estivéssemos servindo a Cristo, não trabalharemos de mais nem de menos, nem a possibilidade de aumento salarial, projeção e estabilidade profissional, ou nem mesmo a falta dessas coisas irão afetar a nossa atitude diante do trabalho. O trabalho para você, cristão, para nós cristãos, será sempre, antes de tudo, um modo de glorificar a Deus, realizando a sua obra no mundo, unicamente por amor a Deus. Trago mais uma aplicação para nós nessa noite. Nós precisamos valorizar momentos de descanso físico. Precisamos valorizar momentos de descanso físico. Salomão nos fala que sua vida foi um intenso trabalhar, a ponto dele perder noites de sono. Entretanto, o trabalho debaixo do sol, por estar debaixo da maldição do pecado, tem levado o homem, segundo Salomão, e a Bíblia nos mostra isso, a fadiga e exaustão. Porém, Jesus Cristo, o homem perfeito, nos ensinou que o trabalho é importante,
mas o descanso se faz necessário também. Nós vemos nos evangelhos que Jesus era um homem extremamente ocupado. Levantava de madrugada, passava noites em oração, percorria incessantemente as aldeias e cidades pregando o evangelho. Mas Jesus, ele sabia o valor do descanso. Quando lemos lá em Marcos 6,31, ele se dirige aos seus discípulos dizendo: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Jesus, um homem extremamente atarefado, ocupado com os negócios do Pai, foi um homem que sabia a hora de descansar. Nós, da mesma forma que Jesus, também precisamos de um tempo de descanso. Precisamos de uma folga na semana. Precisamos de estações de refrigério no decorrer do ano. Temos que ser como um maratonista. Ele corre muito, se cansa, mas após a corrida, ele descansa um longo tempo. Após uma maratona, geralmente o maratonista, ele desaba no chão. Ele toma água, ele toma um Gatorade, ele come uma banana, come uma maçã e não volta a correr logo depois. Ele tira um tempo de repouso, repousa energias. Se queremos continuar correndo, queridos, temos de aprender a parar. E nessa correria de São Paulo, com trânsito caótico, com motoqueiro buzinando toda hora do seu ouvido, o descanso é um antídoto que nós necessitamos, nós precisamos. Por isso, às vezes, o melhor preparo é caminhar sem rumo, em procrastinação, deixando os afazeres por um pouco de tempo de lado, simplesmente para repor as energias. Eu citei no início o seu Madruga, agora eu vou citar aqui o seu Jaiminho. Lembra do seu Jaiminho, seriado do Chaves? Ele era um carteiro. E às vezes precisamos adotar o lema do seu Jaiminho. O seu Jaiminho tinha um trabalho cansativo como carteiro. Sem falar que carregava uma bicicleta pesada que ele não sabia andar. E quando alguém lhe pedia alguma coisa, ele respondia: é que eu quero evitar a fadiga. Eu não vou fazer porque eu quero evitar a fadiga. Para evitar a fadiga extenuante, algumas vezes, meu irmão, diga não. Tire uma soneca, pratique um esporte, cante uma canção, visite alguém, saia para passear. D.A. Carson explicou em um dos seus sermões que, às vezes, a coisa mais piedosa do universo que você poderá fazer é conseguir dormir bem por uma noite. Não é orar a noite toda, mas dormir. E ele conclui dizendo: certamente não nego que exista lugar para orar durante a noite toda, mas estou apenas insistindo que, no decurso normal das coisas, a disciplina espiritual nos obriga a obter o sono que nosso corpo necessita. E novamente cito Kevin DeYoung, que explica: eu não sou a pessoa mais importante do universo de Deus, a ponto de não ter condições de descansar, mas minhas limitações, dadas por Deus, são tão reais que não ouso não descansar. Por isso, trabalho com afinco, mas descanse também com afinco. Lazer e trabalho são coisas excelentes, porém nós não podemos exagerar na dose, nem do trabalho e nem do descanso. E a última implicação desse texto, para mim e para você, é que precisamos aprender a descansar e confiar na obra consumada de Jesus Cristo. Eclesiastes nos ensina a buscar algo que está além do que Salomão pôde identificar. O Novo Testamento revela que a fonte maior de tranquilidade é Jesus Cristo, que por ter labutado por nós lá na cruz, tem poder de oferecer descanso verdadeiro para a nossa alma. Sem o Evangelho de Jesus Cristo, nós temos a tendência de trabalhar incansavelmente, buscando no trabalho satisfação e realização através das nossas conquistas. Todavia, como Salomão nos mostra,
Nós não podemos confiar naquilo que está sujeito à vaidade para encontrar sentido para a nossa vida. O trabalho neste mundo de sombras, mundo quebrado, mundo mastigado pelo pecado, ele é traiçoeiro e muitas vezes nos escraviza. Por isso, milhares de homens e mulheres vivem escravos do trabalho, pois acreditam que através dele encontrarão sentido para a sua existência. Um erudito bíblico do Novo Testamento explica que no Novo Testamento encontramos um Messias que podia dormir em meio a uma tempestade e motivar seus discípulos a fazerem o mesmo. E ele fez isso. Quando lemos Mateus 11, versículos 28 e 30, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus Cristo é o único chefe que não irá esmagá-lo até o pó, pois o trabalho dele em seu benefício já foi consumado. Jesus Cristo nos convida a descansar em sua obra consumada. Jesus Cristo nos convida a buscar nele, somente nele, todo o significado da nossa existência. É por isso que nós, cristãos, começamos a semana descansando. Pois foi no domingo que Jesus Cristo ressuscitou, ou seja, no domingo, o domingo aponta para a obra consumada de Jesus Cristo. O domingo, o dia do Senhor, aponta para o nosso descanso, primeiramente em Jesus Cristo. Nós descansamos na obra de Cristo e não em nossas próprias obras. Por isso, é tão importante separar o domingo não apenas para o descanso físico, mas também para cultuar ao Senhor. No domingo, descansamos os nossos afazeres justamente por causa do trabalho consumado de Jesus Cristo. No domingo, descansamos os nossos afazeres porque confiamos na providência amorosa do Senhor. Hoje, nesse exato dia, nesse exato momento, quando deixamos os nossos afazeres de lado e cultuamos a Deus, estamos descansando na obra consumada de Jesus Cristo. Assim sendo, eu quero encerrar este sermão convidando você a descansar naquele que fez todo o trabalho em nosso lugar, Jesus Cristo. Descanse naquele que diz: não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Convido você a ficar em pé e juntos, a uma só voz, cantemos ao Senhor a canção que tem como título: Não tenha sobre ti. Tudo a mim, confia.
Oremos e recebamos a bênção. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, pedindo ao Senhor que nos ajude a descansar na Tua obra santa e bendita. Sabemos, Pai Santo, que vivemos num contexto tão corrido, Pai Santo, numa cidade que às vezes chega a ser ensandecida por conta dos muitos afazeres, Pai. Nós rogamos ao Senhor que nos ajude a olhar para o trabalho da perspectiva correta, Pai. Pai, o trabalho é uma bênção que o Senhor nos deu. O trabalho reflete a Tua bondade e misericórdia para conosco. Trabalhar, Pai Santo, reflete a Tua imagem e semelhança, porque o Senhor nos colocou neste mundo para cultivar, para trabalhar, para desenvolver. Mas ao mesmo tempo que o Senhor nos ajude a não colocar no trabalho todo o peso de encontrar o sentido para a nossa existência, Pai. Pai, o sentido da vida só está em Ti. E a nossa oração é que, se há algum irmão em nosso meio que tem colocado o trabalho como ídolo no seu coração, que ele possa enxergar somente em Cristo há descanso para a sua alma, Pai. Ele possa orar ao Senhor, quebrantar-se diante do Senhor, e que esse ídolo chamado trabalho possa ser removido. Ou quem sabe, Pai, sendo através do trabalho, há queridos que têm simplesmente olhado para suas posses e aquisições de posse, e por conta disso têm aberto mão de momentos com a família, momentos de servir ao Senhor na tua casa, porque o trabalho ou o desejo de ter as coisas tem consumido todas as suas forças e energias. E a nossa oração é que toca no coração desse nosso querido irmão e mude essa realidade, Pai. Rogamos ao Senhor também que nos nossos afazeres essa semana, seja naquilo que aos olhos dos homens é insignificante, mas que aos Teus olhos não é, que possamos todos nós glorificar o Senhor através do nosso trabalho, Pai. Pedimos ao Senhor também por aqueles nossos irmãos que estão desempregados. Pai, sabemos que vivemos numa época de crise, onde a taxa de desemprego tem crescido, mas Tu és o Deus, Pai Santo, que abre portas. E nós pedimos ao Senhor que abençoe os nossos irmãos e que eles possam ser agraciados pelo Senhor, a oportunidade de trabalhar, de adquirir o sustento através dos seus esforços, e que isso possa glorificar ao Senhor através deste ato, Pai. Rogamos ao Senhor também que nos leve em paz para os nossos lares, dá-nos uma restante noite abençoada e uma semana, Pai Santo, bastante abençoada e produtiva na Tua presença e naquilo que o Senhor tem nos chamado, vocacionado para trabalhar. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.